O livro A Agroecologia no Piauí, Trilhas e Tramas, conta a história do segmento no nosso estado, desde a década de 80 até os dias atuais. A obra reúne 33 relatos escritos por mais de 80 pessoas que constroem o movimento agroecológico de norte a sul do Piauí. A repórter Joelma Abreu conversou com as organizadoras desse projeto e vai contar pra gente mais um pouco dessa história. Vamos ver juntos. Olá, Edna. Nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios a Valéria Silva e a Cristiane Lopes. A Valéria é pesquisadora e doutora em Sociologia Política, não é isso? Sim. Oi, Edna. Oi, Joelma. Tudo bem? Tudo. Nós também estamos recebendo a Cristiane Lopes, que ela é agrônoma e doutora em produção vegetal. E as duas estão lançando, fazem parte da organização de um livro que conta a história da agroecologia no Piauí desde 1980. Meninas, como foi que começou a organização desse livro? Como foi que vocês pensaram? Então, a organização do livro, ela parte um pouco da nossa própria presença no movimento agroecológico do Piauí, mas a nossa vontade é que durante a pandemia nós ficamos isolados, com as atividades suspensas, e a gente começou a discutir da vontade de começar a reconectar as pessoas do movimento agroecológico, e vimos que a melhor maneira seria exatamente fazer um trabalho para revitalizar nossa história, nossa caminhada, que mostrasse o que cada um faz e fez nesse campo da agroecologia e a potência que tem a agroecologia no Piauí. Então, a ideia de organizar veio dessa necessidade de nos manter conectados e conectadas e fazendo um trabalho que fortalecesse a nossa luta, o nosso empreendimento agroecológico no momento em que não podíamos estar juntos, e de manter esse fio da esperança que a gente sempre celebra e alimenta na agroecologia. Cris poderia falar também sobre isso. E a organização do livro começou efetivamente, como disse a professora Valéria, no período da pandemia, fazendo uma linha do tempo, resgatando nessa linha do tempo quem foram os atores desse processo de construção da agroecologia no Piauí. Então, a gente, para facilitar, porque são muitas pessoas, são muitas instituições, muitas ONGs, muitos agricultores, muitas artesãs, é uma gama de gente muito grande que já vem construindo essa ciência em nosso estado desde a década de 80. Para facilitar essa organização, a gente estruturou uma linha do tempo. E aí foi lembrando, em cada ano, quem já tinha trabalhado, quais eram as atividades. E assim foi organizado o livro, nessa linha do tempo, colocando quem foram os atores, quem foram os protagonistas do desenvolvimento dessa ciência no nosso estado. Com o desenvolvimento dessa linha do tempo, o que vocês podem trazer de resultados nesse livro que a pessoa que for ler vai poder observar? Então, o livro de agroecologia, a gente diz que um conceito de agroecologia é que a agroecologia é ciência, prática e movimento. É ciência construído dentro da academia, das instituições de ensino, é prática pela vivência dos nossos agricultores. Todos nós temos um vínculo com o rural, muito especialmente no Piauí. A vocação do nosso estado é o setor primário, Então, quem não está no campo tem um pé no campo. Então, a prática lá do conceito, ele vem dessa vivência do agricultor, da agricultora, E é movimento por conta do contexto político da própria agroecologia e dos movimentos sociais, sindicais que estão inseridos nessa ciência. Esse é o conceito. No Piauí, é interessante que essa linha do tempo mostrou para a gente, que ela é o contrário. Aqui no Piauí veio desenvolver a agroecologia, essa agricultura de base ecológica, a partir dos movimentos, da prática, da vivência do agricultor, que mesmo sem saber que estava fazendo agroecologia, fazia, porque produzia sem veneno, conseguindo conviver bem com o ambiente, conservando suas práticas culturais, sua dinâmica social. Então, veio da prática. Posteriormente, os movimentos sociais se inseriram para fortalecer a agricultura familiar nesse contexto e, por último, veio a academia. Então, a nossa linha do tempo ela é construída
no sentido inverso do conceito. Ela veio lá da prática, depois dos movimentos e, por último, chegou na academia. As sínteses culturais que saem desse modo de vida, para nós, são muito importantes. Mais importantes do que você escrever um artigo que, digamos assim, fala de algo que não está muito colado na realidade das pessoas. Nós queremos tratar da vida das pessoas no movimento de produção agroecológica, que produz não só produtos limpos, mas produz relações vinculadas com as pessoas do campo. E também nesse respeito ecológico com o meio onde se vive. Então, Jaime, são relatos como esse que você vai encontrar nesse livro, né? Ele mostra exatamente isso. A vivência dos agricultores, a nossa cultura local, tá? Mostra o trabalho desses movimentos aí ao longo dessas décadas, mostra as pesquisas da ciência, da agroecologia. Então, tudo isso ele está aqui, é isso que você vai encontrar. Experiências de todas essas pessoas que trabalharam nessa construção. Vocês falaram que esse livro nasce do tempo recluso, né, durante a pandemia. Vocês não tinham contato, muitas pessoas ficaram impedidas até de vender os seus produtos, pequenos agricultores, né? Queria saber de vocês tiveram alguma dificuldade para a produção desse livro, na questão da pesquisa, das entrevistas, vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido? A dificuldade na pandemia era imensa, de várias formas a gente experimentou dificuldades, inclusive porque perdemos companheiras agricultoras, nós perdemos uma agricultora e uma artesã no período da Covid, e isso abalou todo mundo. Nós suspendemos a feira e isso abalou muita gente. A gente não pôde fazer os nossos encontros agroecológicos, por exemplo, tinha um encontro previsto e a gente teve que suspender. Então isso nos deixava realmente com dificuldades. O livro nasceu disso, de manter esse vínculo, mas mesmo na produção do livro, tinha um amigo que adoecia, aí a gente tinha que esperar o trabalho dele. Tinha outro que perdia um parente, a gente teve que esperar ele poder se reabilitar. A construção do livro foi uma construção, uma sinergia de muita humanidade, de muita solidariedade, que foi nos juntando na possibilidade de cada pessoa. E cada um tinha muita dificuldade por conta do contexto. E também, assim, conversar com agricultores e agricultoras via remota, que a gente não estava acostumado com isso. Eles tiveram que aprender para a gente conversar como que seria o relato, aí manda o relato pelo celular, tem que aprender. Então foi um processo de aprendizado, de muito afeto e muita solidariedade, para a gente poder estar juntos no momento que tudo era dificuldade. E aí o livro foi também esse apanhado de esforços generosos, né, que a gente avançava um pouquinho, aí não dava mais, esperava o outro, aí, entende? Então o livro é a síntese também desse processo muito afetuoso que a gente construiu. Qual o impacto que esse livro ele pode trazer para as pessoas do campo, para quem vive dessa ciência? Esse livro, por conta da sua riqueza de experiências, né, eu enxergo nele um instrumento para, por exemplo, a elaboração de políticas públicas que fortaleçam a agroecologia. Sabe? Ele é um norteador, por exemplo, para uma lei sobre que regularize a produção agroecológica nas suas mais diversos aspectos. Porque a agroecologia, quando a gente fala em produção, não é exclusivamente produzir o alimento, esse link entre a terra e o produto final. Tá? Tem várias outras interfaces que estão aí nesse processo produtivo. Então, elaborar políticas públicas, esse livro ele mostra muito, por exemplo, a importância da capacitação para técnicos, da capacitação para os agricultores, né? A importância de se inserir os agricultores nos processos de planejamento para eles dizerem o que querem. A importância, gente, de resgatar a nossa cultura e de fortalecer essa cultura. A agroecologia ele tem muito esse caráter de trazer de volta a nossa cultura alimentar, as nossas festas do interior, né? Trabalhar assim, a valorização do nosso artista local, do nosso artesanato. Então, as experiências que estão aqui, elas podem nortear políticas públicas que fortaleçam mesmo. E criar novas possibilidades, né? Para esses grupos. Né? Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar também, além do que a Cris está dizendo, o livro revela a potência das mulheres.
aqui a metade da autoria é de mulheres, a organização vem por parte de 4 mulheres. Então, assim, as mulheres estão fazendo esse movimento agroecológico que cuida não só do alimento que você, espectador, come, um alimento limpo, sem veneno, comida de verdade. As mulheres estão cuidando disso, mas também cuidam dessa relação local, do modo de vida local. São as mulheres que fortalecem a religiosidade local, são as mulheres que fortalecem o sentimento de comunidade, são as mulheres que fazem isso. E hoje são as mulheres que estão fazendo os movimentos para organizar melhor esse segmento social, que é minoritário socialmente, mas que é maioritário numericamente e na agroecologia ainda mais. Então as mulheres estão aqui constituindo grupo de produção, estão participando estão desempenhando a presidência de associações, estão nas hortas, estão em todos os lugares no movimento agroecológico. Então o livro revela a potência das mulheres e aí orienta no sentido que a Cris disse muito bem, também políticas públicas específicas para esse setor. Fortalecer o quintal produtivo, fortalecer os grupos de produção, os grupos culturais locais, né, coordenados por mulheres. Então o livro traz também essa dimensão feminina da agroecologia. Vocês falaram em questões de políticas públicas. Como é que está o investimento das políticas públicas nessa ciência? Para o meio rural, a política pública brasileira ela é sempre muito aquém da necessidade, tanto do ponto de vista mesmo produtivo, quanto cultural, quanto educacional, de saúde, de transporte. O meio rural é excluído praticamente da ação governamental no que toca à elaboração de políticas públicas potentes para tornar essa vida rural uma vida digna. Quando você pensa na agroecologia, ainda é mais complicado. Por exemplo, em nível do nosso estado, nós não temos uma política pública para a agroecologia. Até aproveito para divulgar, nos reunindo para discutir um projeto de lei do deputado Lima e nós vamos lá discutir inserir as nossas discussões, as nossas demandas nesse texto, no sentido de termos a primeira iniciativa formal para reconhecer o movimento da agroecologia, estimular essa produção, estimular essas práticas, e daí pode ser que a gente consiga fazer um plano estadual de agroecologia, delinear políticas, e aí será muito bom. Mas até agora nós não temos. Para finalizar a nossa entrevista, o telespectador que está nos assistindo, onde é que ele pode comprar esse livro, ter acesso a esses conhecimentos? Ele pode adquirir esse livro lá na editora da UFP, na EDUFP, ali no Rosa dos Ventos, e ele pode também adquirir direto por e-mail com a gente, o agroecologianopiauí@gmail.br. Outra coisa é colocar direto nas redes, Agroecologia no Piauí. Seguramente vai aparecer os caminhos, porque nós também temos um Instagram, @agroecologia no Piauí, e lá você pode também mandar um direct que a gente responde. Meninas, muito obrigada pela entrevista, pelos conhecimentos compartilhados, viu? A gente é que agradece a você, espectador, que está dedicando seu tempo para ouvir sobre a agroecologia, e a você, ao Sistema Dia, pelo espaço. Agradeço muitíssimo a oportunidade de divulgar a agroecologia, essa ciência linda, que trabalha o bem viver de todas as pessoas, e convido vocês a conhecer o nosso livro e se encantar cada vez mais com essa ciência. Joelma, muito obrigada.